Bom, meus irmãos, bom dia. Vamos fazer uma oração? Tá? Onde estamos aí? Querido Deus que está no céu, muito obrigado, Pai, por estar conosco, por abençoar as nossas vidas e dar-nos o privilégio de estar aqui na Tua casa de oração. Amém. Pedimos a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom. Com a licença de vocês, meus irmãos, eu vou tirar aqui essa máscara para ter mais facilidade para falar. Muito bem. É um privilégio para mim poder estar aqui com vocês essa manhã para estudarmos juntos a palavra de Deus hoje. Bem, meus queridos, hoje nós vamos falar de uma matéria muito importante para a nossa vida como cristãos. Às vezes a gente pensa que o cristianismo está limitado somente ao fato de estar dentro da igreja e levar a mensagem, e é isso que se limita ao conceito de adoração, né? Do fato de como nós estamos dentro da igreja e como nós convivemos com a comunidade. Faz parte da adoração, faz parte, mas nós vamos ver e conhecer também outros elementos que são extremamente importantes na adoração, no serviço de adoração a nosso Deus. No livro de Mateus 24, Jesus ele vai apresentar o sermão profético. Lá no sermão profético ele vai falar de todos aqueles eventos que iriam acontecer prévios ao retorno dele, antes da volta dele. E lá naquele sermão profético, Jesus ele vai fazer menção de dois personagens do Antigo Testamento. Um deles é Noé. Ele vai dizer como nos dias de Noé assim acontecerá a volta do Filho do Homem. Mas também lá no versículo 24, Mateus capítulo 24, versículo 15, olha lá, Mateus 24, 15, lá diz que ele vai fazer uma menção também a outro personagem do Antigo Testamento que é muito importante, O versículo 15 diz assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Ele está fazendo referência a quem? Ao profeta Daniel. Embora esse texto bíblico, principalmente, ele esteja falando das coisas que Daniel falou referente àquilo que aconteceria antes da destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, mas principalmente também o texto bíblico, Jesus, ele está dizendo para a gente, se vocês querem conhecer em que momento da história nós estamos, para assim pelo menos ter ou reconhecer o momento em que Cristo vai voltar, nós precisamos entender aquilo que diz o profeta Daniel. Na época, com certeza, muitos dos ouvintes de Jesus, aquelas pessoas que estavam escutando a pregação de Jesus, estavam familiarizados com as coisas que o profeta Daniel tinha falado. Mas hoje, em nossa época, em nosso tempo, muitos de nós, às vezes, talvez alguns aqui ainda, não conheçam tudo aquilo que o profeta Daniel tinha falado. Basicamente, Jesus ele está falando que nós deveríamos ter um interesse muito grande pelo estudo das profecias de Daniel. Que nós deveríamos nos colocar e começar a estudar aquilo que diz o livro de Daniel. E em Daniel nós encontramos principalmente a matéria profética. Tem vários capítulos que vão abordar essa temática das profecias de Daniel. Mas, além disso, meus irmãos, todo esse conglomerado de profecias que aparecem no livro de Daniel, você vai encontrar no capítulo 2, no capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, capítulo 11, 12, que são capítulos estritamente proféticos. Mas nos capítulos históricos, onde nós encontramos o testemunho pessoal de Daniel, dos seus amigos, nós encontramos também uma diversidade de matérias que precisamos analisá-los e estudá-los. Sabe, quando a gente estuda a palavra de Deus de forma detalhada, com paciência, com calma, não fazendo uma leitura assim apurada, rápida do texto bíblico, pedindo orientação do Espírito Santo, indo além daquilo que já recebemos na lição da escola sabatina, quando a gente estuda a Bíblia, meus irmãos, nós encontramos muitos outros temas que são de proveito para a nossa vida espiritual também. Lá, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Daniel, eu peço para vocês irem lá. Em Daniel capítulo 1, já, nós encontramos, só no primeiro capítulo, vários temas
para serem estudados e analisados, que podem ser muito úteis para nós. Em Daniel capítulo 1, você que está com a sua Bíblia aí. Muito bem. Por exemplo, em Daniel capítulo 1, nós encontramos já essas matérias. A veracidade profética, a soberania de Deus, a fidelidade em tempos de crises, a esperança de liberdade. Então, essas matérias sozinhas já estão lá no capítulo 1 do livro de Daniel. Mas não é os únicos temas que aparecem no livro de Daniel, no capítulo 1. No capítulo 1 nós encontramos um tema que vai ser a matéria que nós vamos a estudar essa manhã. A verdadeira religião. O que nos tem a dizer o testemunho de Daniel de que é a verdadeira religião? Em que áreas da nossa vida nós podemos aplicar a religião? É somente no fato de ir para a igreja ou do fato de espalhar a mensagem na nossa comunidade? O que outras áreas também da nossa vida atingem a verdadeira prática da religião que a Bíblia nos apresenta? No capítulo 1 de Daniel, vocês conhecem bem essa história, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele conquista Jerusalém, e quando ele consegue invadir a cidade, o templo, ele leva muitas coisas do templo, muitos utensílios sagrados, ele leva para Jerusalém. Além disso, ele vai levar também alguns jovens hebreus, príncipes, para serem quê? Servos, escravizados, além de muita outra população que vai ser deportada para a Babilônia de Jerusalém. Entre eles, diz o texto bíblico que estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram 4 príncipes, que era da classe alta de Jerusalém. Eles foram levados para onde? Para a Babilônia. E quando eles estão lá, meus queridos irmãos, sendo escravizados, na escravidão, quando eles estão em outra nação, deportados, exiliados para outra nação, existem 2 grandes riscos. Por exemplo, está o isolamento e a assimilação. O isolamento é o fato de você ficar isolado da sociedade, né? Afastado. Com que propósito? Muitas vezes com o fato de quê? De não se misturar com essa nova sociedade. Muitos judeus poderiam ter essa iniciativa. Olha, nós estamos saindo de Jerusalém e vamos para outra terra, com outra cultura, com outros costumes. Então, nós vamos melhor nos isolar dessa realidade. Nós não nos queremos misturar, contaminar com os babilônios. Mas a mensagem do profeta Jeremias, no capítulo 29, nós vemos que Deus pediu para o povo não se isolar, senão para eles conviver, ter uma vida lá em Babilônia, porque isso daria uma testemunha de que eles estavam aguardando a libertação da mão de Deus. Isso era uma manifestação de esperança na libertação que Deus traria para o povo. Agora, o outro problema é a assimilação. Mas qual a assimilação? Quando os judeus entram em Babilônia, era uma cultura totalmente diferente. Eles tinham um idioma diferente, eles não falavam o que falavam os judeus falavam hebraico, né? Mas agora na Babilônia vão deparar-se com outros idiomas, acádio, aramaico, muitas outras línguas que não faziam parte própria dos judeus. Eles vão ter uma cultura totalmente diferente, alimentação, estudo de ciências, eles vão ter uma religião diferente àquela religião que tinham os judeus, eles vão adorar a outros deuses. Então, mesmo que eles estando numa sociedade, tendo seus próprios costumes, diferentes aos babilônios, eles sim ou sim, eles iam ser quê? Influenciados. Todos de vocês aqui são daqui de Rio Grande do Sul, dessa região? Tem alguém que veio de outro estado? Então, as pessoas que vêm de outros estados já vêm com uma cultura diferente, né? E quando chegam aqui em Rio Grande do Sul, se deparam com uma cultura diferente. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, com a região nordeste e norte do Brasil, a cultura, os alimentos, o sotaque por si só já é muito diferente. E a pessoa, quando vem, acaba sendo influenciada pela nova cultura que está tendo ao seu redor. Eu não sou daqui do Brasil, mas eu já aprendi muitas coisas do dia a dia do pessoal do Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu cheguei para o Brasil, eu cheguei em São Paulo e conheci uma realidade diferente em São Paulo. Mas quando eu vim para o Rio Grande do Sul, para o Sul, eu conheci uma realidade mais diferente ainda, né? Mais diferente. Então, a gente acaba sendo influenciado pelos costumes, pela cultura, pelo sotaque e muitas outras coisas. Em São Paulo, eu usava mais os termos garoto, menino. Aqui eu já tinha que usar guri, piá,
né, que são próprios regionalismos daqui da região. Né? Então, assim, em São Paulo eu chamava a bergamota de quê? De mexerica. Quando eu cheguei aqui uma vez, a primeira vez entrei no mercado, perguntei se tinha mexerica, eles falaram, o que é isso? Falei, tá, isso aqui, isso é bergamota. Tá bom. Então, as coisas vão mudando. Cada região tem uma cultura diferente. Então, a gente às vezes acaba sendo influenciado. E os judeus também iriam ser influenciados por todas essas questões que os babilônios tinham. E Daniel e seus amigos, aliás, eles foram escolhidos para quê? Para que eles aprendessem os idiomas, a cultura, a religião dos judeus. Por quê? Porque eles iam ser servos na Babilônia, eles iam ser escravos na Babilônia, eles iam ser servos do rei, do palácio em Babilônia. Mas a questão da assimilação não ficou por aí apenas, meus irmãos. Os babilônios, eles tinham uma mentalidade de mudar, de tirar, de apagar tudo da mente, não somente dos judeus, sino de qualquer outra nação que eles conquistassem, para que eles se esqueçam de onde eles vinham, quais eram suas origens. Eles, além de influenciá-los com idioma, com cultura, com religião, eles também fizeram, no versículo 7 diz que os nomes dos 4 judeus que chegaram lá foram alterados, foram mudados. Por exemplo, vocês podem ver aqui, Daniel foi chamado de Belsassar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Mas qual era a intenção de tudo isso? Que situação tem esse fato de ser mudado o nome das pessoas? Muitos de nós temos um nome específico e às vezes quando a gente chega, talvez nos estudos, no trabalho, os amigos colocam um certo apelido, né? Talvez pelas características físicas ou pelo teu próprio nome, eles vão mudando às vezes o próprio nome e não te chamam mais do teu nome, senão do teu apelido. Então, hoje em nossa sociedade isso não tem nada a ver, né? Não faz sentido nenhum, você não fica... Às vezes pode ser muito incômodo, mas em algumas situações você não se importa por isso. Mas na época, meus irmãos, isso aqui tinha um significado muito importante. Por quê? Vocês sabem bem que os nomes na cultura judaica e nos povos antigos, na verdade, todos os nomes tinham um significado. Tinham um significado. Hoje os pais dão nomes para seus filhos não pensando no significado do nome, da palavra, né? Mas dão um nome pelo fato de que o nome é bonito, ou porque o nome de alguma pessoa famosa, ou porque o nome é talvez de algum ente querido, né? Muitos aqui talvez tenham sobre o nome do seu avô, do seu pai, do seu tio, ou daquela pessoa tão querida. Alguns têm nomes de santos, inclusive, né? Não é verdade? Eu conhecia muitas senhoras, não somente aqui no Brasil, não somente aqui no Sul, mas também em outras regiões do Brasil, com o nome Maria Aparecida. Né? Não tem esses nomes? Tem outros nomes com o nome Antônio, enfim. Mas na cultura dos judeus, cada nome tinha um significado, e nós vamos ver isso, por exemplo. Daniel, o que significa Daniel? Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa a graça de Deus. Misael, quem é igual a Deus? Azarias significa Javé ajudou. Agora, quando os nomes deles são mudados para esses aqui, esses nomes que são 100% babilônicos, eles vão ter também significados babilônicos. Vocês podem ver aqui, Belsassar significa Bel possa ver preservar sua vida. Sadraque significa ordem de Iaco. Mesaque significa quem é igual a Deus. Abednego, servo de Nego. Agora, se vocês reparam nisso aqui, meus irmãos, qual é o personagem principal no nome dos judeus? Vocês repararam? É Deus. Em todos os nomes aparece o nome de Deus. Porque isso, meus irmãos, servia de quê? De lembrança para os judeus a que Deus eles adoravam, né? A quem eles pertenciam. E nos nomes babilônios também aparece principalmente o nome de deuses da Babilônia. Com que intenção foi dada essa mudança de nomes nos judeus? Porque os nomes dos judeus, meus irmãos, isso significava, era uma identidade. E que identidade? Quem mostrava essa identidade era que eles vinham de um povo que era o povo de Deus. Cada vez que Daniel lembrasse, meu nome é Daniel, Deus é o meu juiz. Qual Deus? O Deus de Israel. Quem é esse Deus? O único Deus, o Deus Criador.
Então, o próprio nome já servia como um sermão para eles sempre lembrarem de onde eles vinham, a quem eles pertenciam, né? Isso era uma identidade. Agora, quando os babilônios mudam o nome deles, a intenção é que eles percam essa identidade. Então, um ponto importante disso aqui, meus irmãos, é o seguinte: embora os babilônios mudaram o nome dos judeus, mas eles não conseguiram mudar o coração. Porque quando eles se depararam com a prova, quando eles se depararam com o teste da sua fé, eles nunca renunciaram a Deus, eles nunca renunciaram à sua fé. Os nomes foram mudados, foram trocados os nomes deles. Eles não eram mais chamados de Daniel, Ananias, Misael e Azarias em Babilônia. Agora eles eram chamados com nomes da Babilônia. Mas o coração deles nunca foi mudado. Eles se mantiveram firmes e fiéis a Deus. Então, qual era uma das identidades do povo dos judeus lá em Babilônia? Era seu próprio nome. Tá? Hoje, para nós, nosso próprio nome também pode servir de identidade de onde nós viemos. Por exemplo, se eu falar o sobrenome aqui, por exemplo, em Rio Grande do Sul, mais ainda aqui, né, que é bem mais marcado isso. Se eu falar Becker, Miller, essa pessoa me diz que essa pessoa é descendente alemão. E se eu falar Bertoldi, se eu falar talvez, sei lá, outro sobrenome italiano aí, né? Eu já percebo que essa pessoa é descendente italiana. Se eu chamar aí uma pessoa de Souza, Silva, isso já me diz que essa pessoa é descendente português. Então, assim os nossos nomes também carregam uma certa identidade de onde vêm os nossos origens. E os judeus, eles sabiam que pelo seu próprio nome, eles vinham de uma nação que era a nação do povo de Deus. Agora, meus irmãos, na Bíblia, Deus chama a 3 elementos de abominação. Quais são? A idolatria é uma delas. Deus não tolera, detesta a idolatria. Deus não aceita de jeito nenhum a promiscuidade. E também Deus não aceita os alimentos impuros. Esses 3 elementos na Bíblia aparecem como abomináveis aos olhos de Deus. Mas que tem a ver isso com nossa leitura bíblica de hoje? Nós estamos vendo essa coisa que carregava como identidade os judeus, o povo de Deus. E um detalhe interessante é que no versículo 5, ali da sua Bíblia, de Daniel capítulo 1, o rei Nabucodonosor, ele vai determinar, diz o texto, a alimentação de quem? Dos judeus. Ele vai dizer o que eles devem consumir. O próprio rei vai dizer: vocês vão comer os meus manjares, a minha comida, a comida que eu me alimento vai ser dada também para vocês. Mas isso tinha algum problema com os judeus? Será que isso traria alguma situação perigosa para eles? Né? A comida do rei, certamente nós imaginamos que a comida do rei sempre vai ser o melhor, né? Vai ter talvez inclusive tudo o necessário em questão de nutrição. Mas isso se tinha problema, porque isso ia contra a lei do povo de Israel, a lei que Deus tinha dado para o povo de Israel. Porque certamente os alimentos dos babilônios tinham muitos alimentos que eram não aceitáveis, eram alimentos impuros, que Deus não aceitava que seu povo consumisse. É por esta situação que os judeus, eles vão dizer no versículo 8, Daniel, ele resolve não se contaminar com a comida do rei. Por quê? Porque essa comida que o rei estava determinado não se harmonizava com a lei que Deus havia dado a seu povo. E não somente lá em Levíticos, mas também isso já vai aparecer em Gênesis, quando eles saem da arca, e lá na criação, inclusive. Agora, meus irmãos, a questão dessa comida não se harmonizar com o mandato, com o mandamento de Deus, não é o único problema. Mas também nessa questão de dar alimento, de determinar alimento, existia uma questão teológica. Os babilônios, meus irmãos, eles consideravam a seu rei como Deus. Então, se os judeus eles aceitavam a comida de Nabucodonosor, eles estavam reconhecendo também o quê? A divindade de Nabucodonosor. Só que os judeus eles não aceitam
a divindade de Nabucodonosor. E a forma como eles rejeitam essa suposta divindade de Nabucodonosor é fazendo o quê? Pedindo, no versículo 12 diz assim, dê-nos legumes para comer e água para beber. E eles estão pedindo estritamente o que, meus irmãos? A alimentação que foi dada no Éden. Legumes para comer e água para beber. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus vai determinar, é Deus quem determina o alimento. E quando Nabucodonosor quer determinar o alimento para os judeus, eles dizem, não, você não tem como determinar nosso alimento, porque o único que pode determinar o que nós podemos comer não é um rei, não é a cultura, não são as tradições, mas sim Deus. E no Jardim do Éden, Deus deu para os seres humanos ervas e árvores que dão semente, uma alimentação 100% vegetariana, né? Uma alimentação 100% vegetariana. E aliás, olha, se os seres humanos não tivessem caído em pecado, segundo que nós temos essa leitura aqui no texto bíblico, diz ali, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que de semente, isso servirá de alimento para vocês. Por exemplo, hoje, se nós, vamos fazer esse caso hipotético, né? Se nós não tivéssemos caído em pecado, o ser humano nunca tivesse caído em pecado, Adão e Eva nunca teriam comido aquele fruto da árvore proibida. Será que hoje nós poderíamos comer batata, aipim, batata doce? Será? Mas segundo o texto bíblico, o que disse? Superfície de toda a terra. Cenoura, batata, aipim está por baixo da terra, né? Então, não sei, mas pelo que nos vemos aqui, provavelmente, talvez somente comeríamos aquilo que está por cima da... Provavelmente, né? Mas, como o homem pecou, não estou falando que comer batata, aipim, cenoura é pecado, não estou falando nada disso, viu? Estamos só vendo o que diz o texto bíblico aqui. Um caso, porque isso aqui Deus vai falar quando os seres humanos ainda não tinham caído em pecado, apenas haviam sido criados. Você pode comer batata, pode comer aipim, pode comer cenoura, né? Tranquilamente, não é pecado, tá? Fica tranquilo. Mas aí Deus deu essa alimentação no Jardim do Éden, e Daniel e seus amigos, eles estão pedindo também essa alimentação. Por quê? Porque eles dizem que somente Deus é o Criador, e somente Ele é Deus. Meus irmãos, o que tem a ver tudo isso aqui? Por exemplo, Daniel e seus amigos, quando pedem essa alimentação 100% vegetariana, eles estão agindo assim. Eles estão tentando andar bem longe da beira. Eles poderiam, talvez, falar para os líderes da Babilônia, dizer, tragam para nós somente carnes puras, nós não queremos comer carnes impuras. Mas Daniel e seus amigos disseram, olha, nós não nos vamos submeter à tentação, nós vamos comer somente uma alimentação vegetariana. Eles estão caminhando longe da beira que poderia levá-los a transgredir os mandamentos de Deus. Meus irmãos, o que tem a ver tudo isso aqui? A teologia da alimentação, ela percorre toda a Bíblia. Se vocês veem, ela aparece em Gênesis já, como eu já mostrei para vocês. Foi a primeira dádiva que Deus deu aos seres humanos, que foi o alimento. Foi o primeiro mandamento que os seres humanos receberam, estava ligado com o quê? Com o alimento, para não consumirem o fruto da árvore proibida. O primeiro teste que eles tiveram foi também em relação a quê? Ao fruto. Infelizmente não passaram o teste. E o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, uma das tentações dele esteve ligado diretamente a quê? Ao alimento. Então essa teologia da alimentação, ela percorre toda a Escritura. Então, a identidade que os judeus carregavam, estando na Babilônia, envolvia os seus nomes e também a guarda e o cumprimento da lei. A lei mostrava a identidade a quem eles serviam, a quem eles adoravam. Agora, meus irmãos, em todas as épocas, sempre que o povo de Israel foi perseguido, sempre que a nação judeia esteve envolvida em problemas, em idolatria,
se desviando dos caminhos de Deus, sempre existiu um povo remanente, um povo diferente, aquilo que os outros faziam, pessoas que se negavam a fazer as práticas do comum e eles iam contra a corrente. Daniel e seus amigos, estando numa terra pagã, numa nação pagã que adorava outros deuses, que tinha outros costumes, que iam contrária a essa vontade de Deus, mesmo lá eles disseram, nós não nos vamos contaminar. Mesmo que a gente tenha que estudar a cultura, mesmo que a gente tenha que conviver com eles, nós vamos nos manter firmes e fiéis a Deus. Daniel e seus amigos, com isso, eles nos estão falando de o que é a verdadeira religião e adoração. Meus irmãos, a verdadeira religião tem muito a ver com o rito, sim. Todos aqui que estamos agora participando desse culto, as orações, os sinos, a pregação, tudo isso aqui é rito. E faz parte da religião, faz parte. A religião faz parte também de quê? Da missão, sim. Tudo aquilo que você faz pela pregação do Evangelho, dando estudos bíblicos, espalhando panfletos, folhetos, compartilhando uma mensagem pelo WhatsApp, tudo isso, ajudando, levando alimentos para uma pessoa, tudo isso faz parte de quê? Da missão. E a missão faz parte da verdadeira religião? Faz. Mas também tem outra matéria que faz parte da religião e às vezes nós pulamos essa. E é o cuidado da saúde. O cuidado da nossa saúde também faz parte da prática da religião. E tudo isso é adoração, que nós precisamos também colocar em nossa vida. Agora, meus irmãos, como eu já disse para vocês, em toda época que o mundo se envolveu em pecado, ou que o povo de Israel se envolveu em pecado, ou que foi perseguido, sempre houve um povo remanente. Aqueles que preservaram e mantiveram a mensagem que Deus tinha dado na sua palavra. E hoje, nessa situação que nós vivemos neste mundo, existe também um povo remanente. E esse povo remanente são quem? Somos nós. Somos o povo remanente. Vocês acreditam que somos ou não o povo remanente de Deus? Sim. Amém? Sim. Amém por isso, né? Somos o povo remanente de Deus. E nós precisamos preservar a mensagem completa, não parcial. Não somente anunciando, mas também vivendo em nosso dia a dia. É por isso que Deus, a este povo remanente deste tempo, deu uma mensageira, trazendo importantes anúncios em relação à reforma da saúde. Em 1848, Ellen White teve a sua primeira visão, né, dos efeitos nocivos do tabaco, do chá, do café. Em 1854, a visão sobre a higiene corporal, ordem e limpeza nas casas. O 6 de junho de 1863, em Otsego, Michigan, a Ellen é apresentada os princípios de um estilo de vida saudáveis e ao fato de que os cuidados com a saúde fazem parte do quê? Do Evangelho. Nós temos esse privilégio de ter essa mensagem, de nos lembrar que também a saúde faz parte do Evangelho. Não somente o fato de vir para a igreja e de espalhar a mensagem, mas também de viver o cuidado da nossa saúde. Ela disse ali em Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 69, ela disse: em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica, como as mãos o estão ao corpo. Nós precisamos pregar a terceira mensagem angélica, sim ou não? Sim. É a mensagem que tem que ser apresentada hoje, e Apocalipse 14 nos apresenta isso. Precisamos apresentar essa terceira mensagem angélica. Mas a irmã Ellen White também disse que a reforma da saúde está estritamente ligada à terceira mensagem angélica. Nós não podemos esquecer dessa mensagem tão importante. Às vezes a gente se preocupa somente em falar os 10 mandamentos, o sábado, isso, aquilo, mas a gente se esquece de apresentar e viver uma reforma de saúde em nossas vidas. Por que essa reforma de saúde, meus irmãos? Nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 4 dimensões em nossa vida, que são a área física, mental e espiritual e social.
Nessas 4 áreas, se nós começarmos a botar esse tipo de práticas em nosso dia a dia, será que alguma dessas áreas da nossa vida vão ser afetadas? Sim ou não? Sim. Se nós botarmos essas práticas em nossa vida, alguma dessas áreas vai ser afetada? Sim. Olha só, o área físico é o mais resistente. Porque se você, essa noite hoje, por exemplo, comer uns 10 hambúrgueres, né? E beber umas 3, 4, 5 garrafas de cachaça, sei lá, ou fumar uns 2, 3 carteiras de cigarro, amanhã você não vai ficar com 20, 30 quilos a mais do seu peso, não vai ficar com câncer de pulmão, não vai ficar com problemas no fígado, não é verdade? Por isso, o corpo, o físico, nesse corpo aqui, é o mais resistente. E por isso que muitas vezes nós fazemos abuso do nosso corpo, né? Não sentimos nada e continuamos com maus hábitos, porque não estou sentindo nada, né? Mas, infelizmente, mais tarde ou mais cedo, as consequências vão se manifestar. Pergunte para uma pessoa que está já com câncer de pulmão, pergunta para ela, por que ela está assim? Ela vai dizer, olha, eu fumei por 30 anos e agora eu estou com esse problema. Então, o mais resistente é o corpo, mas, infelizmente, as consequências se manifestam, né? Por exemplo, os primeiros a serem afetados são a área mental e a área espiritual. Sim, sim. Por exemplo, na área mental, não sei se dá para ver para vocês, a moral, aos poucos, vai se perdendo. Muitas pessoas que consomem drogas, elas não têm mais sentido de moral. Roubam, matam, para quê? Para conseguir dinheiro e conseguir consumindo drogas. Eles também perdem essa capacidade intelectual. Não tem mais uma capacidade de raciocinar. E as emoções também vão se perdendo pouco a pouco. Eles dependem do consumo de drogas para sentir-se bem. Porque se não fosse isso, estão muito mal, né? E também a área espiritual vai ser afetada gravemente. Por quê? Porque paramos de ouvir a voz do Espírito Santo. Esses maus hábitos aplicados em nossa vida vão trazer essas consequências para nós. E depois as outras áreas vão ser também diretamente afetadas, né? Nós temos 4 funções vitais em nossa vida, que são o batimento cardíaco, a respiração, a digestão e a assimilação de alimentos. Se nós temos essas 4 funções vitais trabalhando bem em nosso organismo, irmãos, nós vamos estar bem fisicamente. Mas se a gente passar a cuidar também da área mental, saibam, vocês vão ficar, assim como vocês chamam, vocês vão ficar trilegal, muito bem da sua saúde. É por isso, meus irmãos, olha só, quando os amigos de Daniel, e Daniel também, eles decidem não consumir os alimentos da Babilônia, quais foram as consequências que eles passaram a viver de não se contaminar com a alimentação que dava o rei? Diz o texto bíblico, no versículo 15, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eles tiveram benefícios físicos. Então, quando eles começaram a não entrar nas práticas dos babilônios, eles tiveram e ganharam muitos benefícios físicos, ao ponto que eles ficaram com uma aparência melhor que os outros, que se comiam da mesa do rei. Além disso, o verso 17 diz, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as culturas e sabedoria. Agora, vocês podem ver esta situação, irmãos, que eles não somente tiveram benefícios físicos, mas também tiveram benefícios intelectuais. Isso está provado pela ciência. Quem cuida do seu corpo, ao mesmo tempo vai cuidar da mente. E isso aconteceu com os 4 jovens judeus lá em Babilônia. A irmã Ellen White diz assim em Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 29, hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental, faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Nessa questão, o acaso não existe. O Deus da natureza não interferirá para preservar as pessoas das consequências da violação das leis da natureza.
Há muita genuína verdade no provérbio seguinte: o ser humano é o arquiteto do seu próprio destino. Uma boa saúde, uma longevidade saudável. A irmã Ellen White está dizendo que elas dependem de quê? De não quebrantar as leis naturais. E também ela adverte que Deus não vai interferir a quem quebranta essas leis. Então, às vezes, muitas pessoas, né, dizem assim: eu peço oração pela minha saúde. Tá certo, peço oração pela sua saúde. Mas se você não faz mudanças nos seus hábitos, meu amigo, as coisas não vão resolver-se. Você precisa ter uma mudança nos seus hábitos de vida, né? Segundo o que diz aqui o espírito de profecia. Olha, nós temos essas promessas na Bíblia. Êxodo 23, versículo 25 diz assim: tirarei as enfermidades do meio de vocês. Uma promessa bonita, né? Ninguém quer ficar doente. Alguém aqui quer ficar doente? Não, né? Todos nós queremos ficar sem doenças. E mais ainda nesse problema da pandemia que estamos vivendo. Outra promessa que está em Deuteronômio 7,15 diz: o Senhor afastará de vocês toda enfermidade, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças. Olha só, a promessa de Deus está que nós não vamos viver doenças. Então está tudo liberado, né? Podemos fazer aquilo que nós queramos, podemos comer aquilo que nós queramos comer, está tudo liberado, porque Deus está nos protegendo. É isso? Olha o que diz outros versículos antes ao versículo 15 do capítulo 7 de Deuteronômios. Versículos 11 e 12 diz: portanto, guardem os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Então, essas promessas de nós termos saúde, de nos preservarmos, de nos libertar das doenças, vão acontecer somente quando? Quando a gente guarda, cumpre os mandamentos de Deus. Então, eu tenho que guardar os 10 mandamentos, guardar o sábado direitinho e eu nunca vou adoecer. Meus irmãos, seguinte, em Israel existia a lei, mas a lei não era somente os 10 mandamentos. Havia um conjunto de leis. A lei estava a lei moral, que são os 10 mandamentos que vocês conhecem. Estava a lei cerimonial, que estava tudo ligado ao quê? Ao santuário, né? Todas as atividades dos sacerdotes, dos levitas, os ritos, tudo isso. Estava a lei civil, que hoje poderia ser comparado com a Constituição brasileira, né? A lei da convivência entre os cidadãos, mas também estavam as leis sanitárias, as leis de saúde, que envolvia alimentos e higiene. Então, quando Deus disse: se você guardar os meus, aqui quando ele disse guardarem mandamentos, estatutos, juízos, ele está falando não somente da lei moral dos 10 mandamentos, ele está falando de todo esse conglomerado de leis. Deus havia dado leis de saúde para seu povo. E sempre que eles se cuidarem conforme as leis de saúde, eles não adoeceriam também. Então, nós precisamos entender isso. E agora, meus irmãos, a irmã Ellen White, no mesmo livro, na página 21, ela diz assim: a enfermidade é causada pela violação das leis da saúde. É o resultado da transgressão das leis da natureza. Nosso primeiro dever em relação a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo é a obediência às leis de Deus, as quais incluem as leis da saúde. Então, não é só os 10 mandamentos. A gente se preocupa muito somente com isso, ou somente com o sábado, mas também envolve a lei da saúde. E ela continua dizendo coisas aqui bem importantes. Se adoecemos, sobrecarregamos nossos amigos e nos incapacitamos para o cumprimento dos nossos deveres para com a família e o próximo. E quando a morte prematura segue-se, é resultado da violação da lei natural, acarretamos tristeza e sofrimento aos outros, privamos nossos vizinhos do serviço que lhes devíamos prestar em vida, roubamos nossa família do conforto e o auxílio que lhes devíamos e roubamos a Deus do serviço que Ele requer de nós, a divulgação da sua glória. Não somos, assim, no pior sentido, transgressores da lei de Deus? Olha só,
Quando a gente não tem importância nenhuma com o cuidado da sua saúde, segundo o Espírito de Profecia, nós também nos tornamos quebrantadores de quê? Da lei de Deus. Da lei de Deus. Olha só. Meus irmãos, tem esse salmo escrito por Moisés, o Salmo 90, o verso 10 diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80. Para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nos voamos. Moisés está dizendo que a vida até os 60, 70 anos, muitas pessoas chegam. Mas os mais fortes chegam a que idade? 80, 90 anos. Mas ele mesmo disse, esses anos a mais são anos de quê? Difíceis de sofrimento. Por quê? Porque o próprio corpo não tem mais as mesmas capacidades. Não é verdade? Você já, seus ossos não são os mesmos, seus músculos não são os mesmos, seus órgãos não funcionam mais. Pela própria velhice, nós começamos a ter problemas em nossa saúde. Mas muitas pessoas, por descuidarem sua saúde, meus irmãos, chegam em essas condições. Muitas pessoas, por descuidarem sua saúde, elas chegam doentes demais. Quantos de vocês ficam felizes quando algum parente seu está na sala de UTI no hospital? Quantos dizem, opa, meu pai está na UTI, amém, glória a Deus por isso. Meu pai tem diabetes, tem câncer. Ninguém comemora. As pessoas ficam preocupadas, ficam tristes. E a irmã Lenhuati, ela disse assim, olha só, trazemos sofrimento, tristeza para o cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos netos. Como você quer chegar aos 70, 80 anos? Se você chegar lá, você não gostaria de chegar com saúde? Você não gostaria de chegar com vitalidade para poder curtir as suas idades, o final da sua vida do lado da pessoa que você ama, dos seus filhos? Não gostaria? Ou você prefere ficar na cama do UTI, carregando uma doença? Então, para você sair dessa situação e não passar por essa experiência e ter uma velhice com saúde e felicidade, comece a ter um cuidado na sua saúde. E isso também é que, segundo o que nós vimos, é adoração a Deus. Olha, meus irmãos, o Lar Adventista, na página 138, a irmã Lenhuati diz assim, os pais deixam enfermidades como legado aos seus filhos. Como regra, cada intemperante que gera filhos transmite à descendência suas inclinações e más tendências. Passa-lhes enfermidades do seu próprio sangue corrupto e inflamado. Licenciosidade, doenças e debilidades são transmitidas como uma herança dos pais aos filhos e de geração a geração. Isso traz angústia e sofrimento ao mundo e não é menos que uma repetição da queda do ser humano. Meus irmãos, está comprovado pela ciência de que nós adquirimos muito pela genética dos nossos ancestrais. Quando você olha uma criança, às vezes você olha para seus filhos e diz, nossa, essa aqui puxou os olhos da sua mãe, né? E por quê? Porque puxamos realmente características físicas, mas também nós puxamos características de temperamento. Às vezes tu olha para uma criança e diz, nossa, essa aí é teimoso que nem seu pai, porque puxamos também temperamentos. Mas segundo a irmã Lenhuati, nós também puxamos quê? Doenças, infelizmente. E a ciência isso descobriu há pouco mais de 80 anos atrás. E a irmã Lenhuati isso escrevia há mais de 150 anos atrás. Só que a gente às vezes não dá bola, por quê? Porque não está provado pela ciência, né? E isso, meus irmãos, esse cuidado, né, dos pais antes de gerar filhos, isso já aparece na Bíblia há 3.500 anos atrás. No livro de Juízes, capítulo 13, versículos 3 e 4, diz assim, você ficará grávida e dará à luz um filho, por isso tenha cuidado, e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Esse contexto está falando da mãe de quem? De Sansão, né? Embora Sansão ele ia cumprir um pacto que era o de Nazareu, mas mesmo assim esse princípio de ter um cuidado com a saúde pessoal antes de gerar filhos já aparece na Bíblia há muito tempo, há mais de 3.000 anos atrás. Só que às vezes a gente não dá bola a essas questões da Bíblia porque a ciência não confirmou e a palavra de Deus está aí revelando essas situações.
Muitos me perguntam qual é o melhor procedimento a adotar para preservar a minha saúde. Minha resposta é: parem de transgredir as leis da vida, deixem de satisfazer o apetite depravado, comam alimentos simples, vistam-se de modo saudável, com modéstia e simplicidade, trabalhem saudavelmente e vocês não ficarão doentes. Olha só, meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou falando aqui a vocês hoje de que vocês não podem comer mais carne, né? Que forma de saúde é parar de comer carne, que se você está comendo carne, você não vai para o céu, você vai se quedar aqui na terra, vai se queimar no inferno. Não, eu não estou falando nada disso. Aliás, eu nem estou falando da carne, né? Porque reforma de saúde, meus irmãos, não envolve somente parar de comer carne. E esse é um erro gravíssimo que muitos pregadores têm anunciado, que é parar de comer carne e começam a pregar a salvação pela soja. E isso não está certo. Porque reforma de saúde não é somente parar de comer carne, mas também envolve muitas outras áreas da vida. Tem muita gente que não come carne, mas não faz exercício físico. Não come carne, mas enche seu prato de quê? De frituras. Isso não tem nada a ver com a reforma da saúde. A reforma da saúde é começar a mudar muitos hábitos em nossa vida. E se você quer ter esse costume de não consumir mais, talvez, alimentos de origem animal, tudo bem, faça, vai ser ótimo para a sua saúde. Mas não pense que por fazer um pedacinho, uma parte só, você já está fazendo tudo. Tá? Não entenda mal. Diz, entre a mente e o corpo há um relacionamento admirável e misterioso. Ele reage um sobre o outro, manter o corpo em estado sadio, a fim de que desenvolva a força para que cada uma das partes da máquina viva possa agir harmoniosamente. Deve ser o primeiro estudo da nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Não pode ser para a glória de Deus que seus filhos tenham corpo doentinho e mente definhada. É a mensagem, o apelo que a irmã Ellen White faz para nós também. E nós vimos isso através do escrito, está com o que aconteceu com Daniel. O ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Isso aqui é reforma de saúde. Não é somente uma coisinha, parar de comer isto ou parar de fazer isso aqui. Não, reforma de saúde envolve tudo isso aí. E ela disse que esses são os verdadeiros remédios. Mas eu quero fazer um encapé aqui. Algumas pessoas também dizem assim, então, agora nós não precisamos mais de médico, não precisamos mais de remédio. Meus irmãos, acontecem casos em que as pessoas estão com uma doença já muito desenvolvida, estão muito mal mesmo. E a única coisa que vai poder preservar a vida é o tratamento que estão fazendo com um médico. Então, se o seu caso é esse, continue seu tratamento, mas comece a mudança em seus hábitos. Né? Não podemos ir ao extremo de dizer, não, remédio é pecado, remédio não pode ser consumido, isso, aquilo, não. Vamos, se temos um problema muito já desenvolvido, vamos ir com tratamento com o médico. Mas comecemos a ter mudanças em nossa vida. Porque se nos tornarmos dependentes somente dos remédios, os remédios não curam, né? Os remédios não curam a nossa saúde. Eles simplesmente prolongam a nossa vida um pouquinho com a convivência com a doença. Os benefícios não são somente físicos e intelectuais, irmão, mas também Daniel teve benefícios espirituais. O versículo 19 diz, mas a Daniel Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, ele se tornou mais sensível a quê? A entender a vontade de Deus. A saúde do corpo deve ser considerada essencial para o crescimento na graça e aquisição de um temperamento equilibrado. Todos os que dizem ser seguidores de Jesus devem sentir o dever de preservar seu corpo nas melhores condições de saúde, a fim de que sua mente fique clara para a compreensão das coisas celestiais. Quando você começa a ter hábitos, quando você começa a ter bons hábitos na sua vida, em todas as áreas, saiba que até poder entender a palavra de Deus vai ser mais fácil. Porque você vai se tornar cada vez mais sensível a quê? A influência da voz do Espírito
do Espírito Santo. Isso acontecia com Daniel. Quando Daniel viu o sonho de Nabucodonosor, ele entendeu que Deus estava trazendo uma mensagem importante para o rei. E ele entendia todas as profecias e conseguiu passar para nós também. Às vezes, meus irmãos, essa falta de desejo de estudar a Bíblia, essa falta de desejo de orar, de ter comunhão com Deus, parte também de quê? De maus hábitos. Parte de maus hábitos. Pelo desrespeito à lei física, a maioria dos habitantes do mundo está destruindo seu poder de domínio próprio e se desequilibrando para apreciar as realidades eternas. Por que esse mundo está virando uma bagunça? Muita violência, muitos crimes, doenças, tudo por quê? Pelos maus hábitos. As pessoas não têm mais a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, por quê? Por maus hábitos. Por que o evangelho se torna loucura para o mundo? Pela prática dos maus hábitos. Pergunta para um bêbado, para um drogado, se ele quer vir para a igreja. Não, eles não querem. Eles querem continuar com suas práticas. Por quê? Porque isso fez muito mal para o seu sistema nervoso, para entender a necessidade de um Salvador. Meus irmãos, segundo o que nós vimos hoje, verdadeira religião de adoração fazem parte de missão e rito, sim, mas também o cuidado da saúde. E nós vemos, olha só o que diz aqui a irmã Ellen White, desejado a todas as nações. Jesus está tão disposto a curar o enfermo hoje como quando se achava em pessoa na terra. Os servos de Cristo são os seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de cura. Por quem Deus quer operar ainda milagres nas pessoas? Por nós. Mas nós precisamos também viver um estilo de vida saudável. Isso faz parte do Evangelho, faz parte da terceira mensagem angélica e faz parte da adoração a Deus. Paulo em Coríntios diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Meus irmãos, você que tem filhos, e você faz de tudo por seus filhos, não é verdade? Se esforça para dar o melhor para eles. Mas dando o melhor para eles, se esforçando, trabalhando, fazendo de tudo, seus filhos decidem se envolver em coisas que você nunca esperava, né? Decidem ir por um caminho que você nunca desejava para eles. Como você fica? Não fica decepcionado? Todo aquele esforço, todo aquele sacrifício foi jogado por terra, foi jogado fora, né? Você fica triste ou não fica? Fica. Olha só. Diz que nós fomos comprados por preço. E quando a gente está nem aí para a nossa saúde, para nos cuidar, a gente está jogando praticamente por fora esse sacrifício. Quando a gente não se importa pelo cuidado da nossa saúde, e segundo a palavra de Deus e o Espírito de Profecia, é importante na adoração a Deus, porque somos templo do Espírito. E Paulo disse: agora glorifiquem a Deus em vosso corpo, em nosso corpo. Precisamos fazer uma reforma em nossos hábitos? Com certeza sim, muitos de nós, né? Se você já está fazendo, amém. Ajude os seus irmãos que ainda não conseguem, talvez. Não os critique, não os assinale. Ensine a eles a começar, talvez com o hábito de começar a beber mais água, ou começar a comer um pouco mais de legumes ou frutas, ou começar a fazer uma caminhada com eles. Ensine, não os critique, não os assinale, não os julgue se eles ainda não têm essa capacidade de mudança de hábitos em sua vida. João disse: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. O desejo de Deus é esse, que você esteja bem na sua vida espiritual, nas suas finanças, mas também Ele deseja que você esteja com saúde. Com saúde. Esse é o apelo de Cristo para vocês. Esse é o apelo dessa igreja, da Igreja Adventista, para vocês.
Esse é o meu apelo para vocês também. Eu espero que também seja esse teu próprio desejo de começar a ter mudanças e cuidar da tua saúde. Para que quando cheguem os anos difíceis, que disse Moisés, não sejam anos difíceis pela nossa culpa, sino sejam anos que pelo menos possamos ainda ser úteis para a obra de Deus e possamos viver em felicidade com aquelas pessoas que nós amamos. A identidade dos judeus em Babilônia era o seu nome e a guarda da lei. A identidade do povo remanente de Deus nesse tempo também é o cumprimento dos mandamentos, é anunciar o Evangelho. Mas a isso também está ligado o cuidado da nossa saúde. E isso também faz parte da verdadeira religião e faz parte da adoração a Deus. Vamos orar? Querido Deus que está no céu, muito obrigado, Pai, por estar conosco hoje, por termos visto na Tua Palavra os exemplos claros da importância do cuidado das nossas vidas. A nossa identidade, Deus, não está somente na placa da igreja, mas também deve estar aplicada em vários aspectos da nossa vida. Perdoe-nos, Pai, se até agora nós hemos sido transgressores dos Teus mandatos, seja nas diferentes áreas da nossa vida, Pai. Mas ajude-nos a ter controle de nós mesmos, de nossos próprios desejos, de nós nos colocar à Tua vontade por em cima de todas as coisas em nossa vida e caminhar contigo. Pai, queremos viver ligados a Ti. Queremos Te apresentar a adoração em os vários aspectos, diferentes aspectos da nossa vida. Nos ajude, Deus, com Teu Espírito Santo, a vencer todo obstáculo e toda barreira que ainda nos obstaculiza de nós nos apresentar perante Ti com uma adoração assim como Tu desejas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço estes favores. Amém, Senhor.